Olá, Zé Eduardo. Antes de Miguel. mais, muito obrigado por teres aceitado esta entrevista. Vou começar pela pergunta da praxe, que é se tu fosses o Moisés contemporâneo, qual é que era o mandamento que tu gostavas de implementar na sociedade? A minha filha mais pequena está no 7º ano e no outro dia pula a ver o Charlton Heston a propósito justamente, ela não sabia o que era o êxodo, estavam-lhe a explicar o que era o êxodo, mas ela não sabia muito bem e depois a ver. E depois pudemos a falar dos 10 mandamentos e ela dizia, pai, mas isso é tudo mais ou menos óbvio, não é? É tudo mais ou menos o que as pessoas devem fazer. E eu fiquei orgulhoso com algum trabalho que fiz, mas a tua pergunta é difícil, porque sabes qual foi a minha primeira impressão, mas isso se calhar vem um bocadinho condicionado pela conversa que nós estávamos a ter antes da entrevista, que é o não roubarás, não é? Talvez esse fosse o primeiro, porque, repara, para alguém que é nascido e criado na pequena burguesia, que aproveitou, que durante um tempo funcionou e agora não tenho a certeza que funciona em Portugal, que seja um elevador social muito estribado no mérito, na capacidade de trabalhar, de seres tu próprio, de fazeres homem ou mulher e cresceres na vida. Os que andam a roubar são os mais inimigos da ascensão pelo mérito, que é aquilo que uma sociedade deve sempre promover. Com condições iguais para todos, para quem que se quiser esforçar mais, ter um bocadinho mais, crescer um bocadinho mais, ser um bocadinho mais. E, portanto, esse talvez fosse o primeiro mandamento de Moisés que eu achava que fazia falta na sociedade moderna, mas não é, porque se esta nossa conversa convoca a reflexão, e se tu me permites que eu vá pensando enquanto nós formos falando, eu diria que nós hoje estamos a recuar na escala de valores de uma maneira que se calhar há outros mais sérios que são precisos. Não é? E a primeira ideia que eu acho que nós estamos a perder e que tínhamos dado por adquirida, mas que sim estamos a perder, é a ideia de que somos, para Moisés, todos iguais aos olhos de Deus, mas para mim todos iguais aos olhos da democracia. Nós estamos um bocadinho a deixar perder essa ideia de que somos todos iguais, que o que nos distingue é o que somos ou não somos capazes de fazer se nos derem as mesmas condições. E, portanto, talvez o primeiro mandamento seja o de respeitar o próximo. O de respeitar o próximo. O de respeitar o que é diferente de nós, seja de que maneira for. Numa altura em que até o PSD, que tem tanta tradição de distinguir as pessoas apenas pelo que fazem e não pelo que são à partida, esta ideia de que podemos andar de mão dada com quem decide com mais ou menos convicção, e se é com menos convicção, pior ainda, discriminar o cigano, discriminar o homossexual, discriminar o negro, discriminar o que tem menos oportunidades, anatomizar o pobre, achar que as pessoas são pobres porque gostam. Este tipo de discurso revanchista, reacionário, é a razão, a reação a esse discurso revanchista e reacionário é a razão pela qual existe o PSD. Para haver quem exista à direita a ideia de que nós somos o que somos por aquilo que fazemos, mas precisamos de, à partida, nos respeitar a todos e nos considerar a todos iguais. E isso está-se a perder. Nós parece que estamos a querer... Há uma coisa tremenda dos últimos anos que é: ninguém tem conseguido na política resolver este... Há 20 anos tu parecia que a democracia liberal tinha feito chegar o fim da história e não fez. Porque se o fim da história é este permanente agravar de desigualdades, estamos todos enganados. Este permanente agravar de desigualdades não pode ser o fim da história. Cada vez mais pessoas conformadas a terem menos não é o fim da história. A paragem do elevador social, da mobilidade, do progresso como ideia que assiste a todas as gerações não pode ser o fim da história. E eu acho que nós neste momento estamos a precisar outra vez de nos recentrar,
de que o Estado não é alheio a combater a desigualdade, a política não é alheia a combater a desigualdade e que a liberdade de produzir, de fazer, com regras iguais para todos, lá está, partindo desse princípio de igualdade que é tão válido para a pessoa humana do dia em que nasce como para a empresa no ambiente em que trabalha, a construção da diferença a partir de uma base de igualdade que é o fazia às pessoas este sentido de pertença a um partido de direita, a um partido que acha que é preciso produzir, trabalhar, estimular o mérito, fazer crescer as pessoas, mas que depois somos todos iguais, que os pobres não são os malandros que não querem trabalhar, que querem viver do rendimento social de inserção, ou que o Estado é indiferente ao elevador social, à redistribuição da riqueza, ou que os impostos não servem para nada. Isso não é o espaço político no qual eu me inscrevi. Eu acho que ele hoje está um bocado turvado, porque... Então achas que o PSD perdeu o seu caráter social-democrata? Acho que os partidos... Acho que a dificuldade é um bocadinho maior que essa. Acho que muito do que o PSD ou os outros partidos grandes são... Eu não quero fazer o favor ao Chega de comparar o Chega a partidos de esquerda que podem achar que na Venezuela o povo está a lutar pelos seus direitos, mas que cá se adaptar. Não querem mudar o sistema. Apesar de tudo, há uma diferença entre quem quer mudar o sistema e quem não quer mudar o sistema. Mas acho que os partidos estão um bocadinho condicionados, os partidos fecharam-se cada vez mais sobre si próprios. Há uma coisa que as pessoas não repararam. As pessoas, houve uma altura há 15, 20 anos que veio a moda das eleições diretas nos partidos. Portanto, os partidos deixaram de eleger os seus dirigentes por uma assembleia que produzia uns quantos dirigentes, que depois se juntavam noutra assembleia até chegar à cúpula. Passou-se a ter uma eleição direta. Essa eleição direta privilegiou muitas desigualdades nos partidos, inscrição em massa, pessoas que basicamente se dedicam a cultivar o seu poder dentro do partido porque têm um pequeno exército eleitoral. Hoje quem elege o presidente do PSD, quer dizer, se calhar há conselhos no Porto ou conselhos de Lisboa que são mais determinantes para eleger o presidente do PSD ou o secretário-geral do PS, que são automaticamente candidatos a primeiro-ministros e, portanto, pessoas que têm que falar por todos. Há conselhos de Lisboa e do Porto que são mais importantes que a soma de vários distritos do interior. Isso faz com que as eleições sejam pouco nacionais, sejam muito eleições condicionadas pelo que são os aparelhos. E, portanto, voltando à tua pergunta, o PSD deixou de ser social-democrata? O PSD fez-se mais camaleão, adapta-se mais à realidade, porque os seus dirigentes pensam mais no curto prazo. Porque como os dirigentes são eleitos se quiseres, uma classe política intermédia que tanto... Vamos ver. António Costa não tinha nenhum plano de fazer geringonça nenhuma, de se aliar ao PCP, de se aliar ao Bloco de Esquerda, coisa nenhuma. Mas, se permite-se o coloquialismo, tinha corrido com o António José Seguro porque ia ganhar as eleições para o PS. E a máquina do PS substituiu o Seguro pelo Costa porque achava que o Costa era mais apto a ganhar eleições e depois não ganhou. Mas aquela gente toda não prescindia do aparelho e da máquina do Estado, que é muito para o que vivem hoje os partidos, menos do que para as pessoas. E, portanto, da mesma maneira que António Costa tinha que encontrar uma maneira de fazer a geringonça, o PSD é hoje menos social-democrata. Porquê? Porque este aldrabão de feira, que é o André Ventura, conseguiu esta coisa espantosa que é vender mesmo a pele do urso antes de o matar, como diz o ditado. E, portanto, há uma série de gente no PSD convencida que é uma inevitabilidade levar esta canga atrás para voltar a ser governo. Eu, pessoalmente, acho que não é. Mas o que é que motiva isso? Não é as pessoas pensarem mais ou menos social-democracia. Eu acho que as pessoas do PSD, no essencial, não deixaram de ser o que são. Mas como o poder vem primeiro e as pessoas acham que chegar ao poder passa, eventualmente, por uma aliança com um partido que vem crescer nas sondagens, tivemos agora este episódio muito triste de fazer dos Açores um laboratório daquilo que, no fundo, as pessoas receiam e esperam que possa vir a ser preciso do ponto de vista nacional. Mas não achas que, mesmo em termos eleitorais, mesmo em termos de conseguir
eleitores depois para as eleições legislativas não há um grande tiro no pé, o que o PSD fez nos Açores? Olha, eu gostava de ter a certeza de poder dizer que sim, mas não sei se já sei ler as coisas bem. Até surpreendeu-me imenso. Eu estava a tentar fazer, apesar de tudo, uma distinção que acho que existe entre o que são os quadros intermédios do partido e a sua vontade de ganhar a Câmara Municipal, de ter presença na CCDR ou de, quando o partido é governo, estar na administração desconcentrada do Estado, e como isso num país relativamente pobre como o nosso não é indiferente ao que motiva os partidos. E, portanto, estava a fazer uma distinção entre o que são os eleitores do PSD, que quero acreditar que na maioria terão ficado mais ou menos chocados, ou pelo menos surpreendidos com essa decisão, com o que são os dirigentes do cotidiano e como esses estão a preparar caminho para o que acham que é uma necessidade. Mas não tenho a certeza disso, porque acho que o CDS e o PSD tinham um papel fundamental. Vamos lá ver, há extremos à direita e há extremos à esquerda. Os extremos da direita não tinham expressão política, porque o CDS e o PSD são partidos civilizados, europeus, democratas, e, portanto, as pessoas que tinham um pensamento muito primário à direita não tinham alternativas e agora têm. E eu não chego a perceber muito bem, ainda não percebi muito bem, se nestes tempos novos em que o imediatismo das coisas faz com que as pessoas pensem cada vez menos, se essas pessoas têm a mesma expressão ou não têm. Acho que estas eleições presidenciais vão ser um bom teste. Quer dizer, se André Ventura tiver sucesso, será um teste que nos deixa, presumo eu, à maioria dos democratas e das pessoas normais, bastante triste. Mas são um teste, porque, repara, há um candidato do centro moderado, com cultura, com conhecimento político, daqueles políticos que nem sequer são do mainstream, porque são pessoas com vida própria, que nos orgulham. É um líder de que a direita, no outro dia tinha um amigo meu que me dizia: a direita só pode respeitar um líder que tenha tido sucesso na vida, porque isso é uma premissa do pensamento à direita. Alguém que tenha feito alguma coisa enquanto advogado, enquanto empresário, enquanto economista, alguém que tenha feito alguma coisa da sua profissão e que nela tenha sucesso. E que esse tem sido um dos problemas da direita. Era o paradigma disso? Não é, o Pedro Passos Coelho é a maior exceção a isso, mas o Pedro Passos Coelho é uma pessoa especial de tantos pontos de vista. Se quiseres, falamos um bocadinho dele. Vamos falar porque eu conheci em novo. Vamos falar depois em particular. O Pedro Passos é uma pessoa, eu acho que é difícil tu compará-lo a qualquer outro político. Eu conheço bem e conheço-o de miúdo, e acho que o Pedro é uma pessoa superior e diferente da maioria das pessoas que eu conheci. E foi por isso é que achas que o PSD o aceitou, passando por cima do que tu estavas a dizer que era o necessário para ser líder do partido como PSD? Porque viu essas características, não sei o que é que vais dizer das características, honestidade, pôr o Estado a ser acima dos interesses pessoais, etc. Acho que é o que vais dizer, não sei. O Pedro Passos pode estar errado, e eu várias vezes discordei dele, não sei quem é que estava errado, mas não é questão, mas é uma pessoa que não faz rigorosamente nada que não seja a sua convicção íntima do que é preciso, sem nenhum interesse que não seja aquilo que ele acha que é o interesse do país e a obrigação que tem. E eu isso acho que faz dele um político diferente da maioria dos que eu hoje conheço. Eu conheci, quando comecei nisto há 30 anos, eu, apesar de tudo, identificava, não muitas, mas várias pessoas como o Pedro Passos Coelho. Hoje acho que o Pedro Passos Coelho é um primos inter pares. E eu não o apoiei quando ele foi primeiro-ministro, não fui daqueles militantes do PSD que achou que aquela nossa putativa guinada à direita tivesse sido uma coisa extraordinariamente positiva, mas hoje tenho que dar a mão à palmatória e dizer que neste quadro em que tão pouca gente acorda de facto a dizer que o que eu tenho que fazer tem que ser orientado pelo bem comum e não primeiro pelo que os tipos do meu partido esperam e depois a seguir logo se vê,
Pedro Passos Coelho é diferente dos outros todos, isso eu hoje não tenho a mais pequena dúvida que é, e arrependo-me um bocadinho de não o ter ajudado mais cedo. Se ele voltasse, tu apoiava? Apoiava. Se ele voltasse, eu apoiava. Acho que teríamos... Mas tu, a certa altura, não participaria diretamente, porque acho que há várias coisas em que nós somos uma direita um bocadinho diferente um do outro, mas eu também não tenho relevância nenhuma, por amor de Deus, Miguel. Mas não é isso que está a discutir aqui. Eu não tenho relevância nenhuma. Relevância tens mais calhar do que pensas, mas não é isso também que me interessa discutir aqui. Mas tu apoiava, mas disseste que há coisas que vos distanciam, e tu acho que a determinada altura até disseste que nunca irias trabalhar com o Pedro Passos Coelho, não é? Quais é que são, onde é que está a distância? Porque a proximidade eu já percebi onde é que está. A proximidade, se me deixas resumir, é pela qualidade que ele tem enquanto chefe de Estado, que se preocupa com o bem comum e não com o bem do partido ou com o bem pessoal, não é? Pronto. E isso já é um grande trunfo para qualquer político e, como tu dizes, é uma coisa rara hoje em dia. Mas agora diz-me o que é que te distancia. E as pessoas de quem ele está rodeado? Não. Não. Eu acho que o Pedro Passos não está rodeado de ninguém, se queres que te diga. Acho que o Pedro Passos é a pessoa que vive mais... Isso é, aliás, um drama das pessoas que tentam ajudar o Pedro Passos Coelho. Acho que é uma coisa que nós sempre dizíamos, é que o Pedro Passos Coelho, se alguém se convence que é número 2, é porque não percebeu que é o número 21. Porque não há o 2, nem 3, nem 4, nem 5. O Pedro é mesmo uma pessoa especial nisso. Eu, se queres que te diga, acho que o Pedro tem uma visão sobre a redistribuição mais liberal que a minha. No essencial é isso que nos distingue. Achas mesmo? Achas que ele é assim tão liberal quando lhe pegaram com o autocolante em cima? Acho. Ou achas que estava com pessoas? Acho, porque ele tem consigo, ele quer transportar uma certa exigência que tem consigo próprio para todos os portugueses. Eu não acho que ela seja transportável para todos os portugueses. Acho que temos direito, enquanto coletivo, a não sermos tão exigentes connosco próprios como ele é com ele próprio. Percebes que eu... Mas achas que ele também quer que as pessoas sejam... Mas o problema nem é ser exigente, é que sejam punidas se não forem exigentes. Porque isso é que é onde a coisa depois vai bater. Isso, eu não quero contribuir para essa imagem de que ele é um velhaco austero, sim. porque acho que é muito injusta e o prejudica muito no regresso, sabes? Eu acho que ele hoje é o primeiro a ter consciência que há um conjunto de segmentos até de eleitores tradicionais do PSD, como os reformados ou outros, que não ficaram com boa impressão das coisas que ele foi obrigado a fazer. Mas talvez isso seja a maior injustiça da política dos últimos anos, não é? Ele herdou um país que durante 3 anos não pôde governar. Cometeu o erro de dizer uma frase a mais, que foi que o seu guião seria aquilo que acabou por não fazer, que era ir além da Troika. Isso não foi o que a prática revelou do Pedro Passos Coelho, mas essa frase marcou-o para sempre. Eu não quero contribuir para fazer do Pedro Passos, para construir essa imagem do Pedro Passos mais austero e mais frio e mais desligado do que aquilo que ele é. Mas sabes, tudo somado, tu vês as pessoas que hoje estão disponíveis para liderar a oposição e eu não encontro nenhuma que se lhe compare, essa é que é a verdade. E não te assusta a proximidade que ele teve com o André Ventura, quando o José Ventura se candidatou à Câmara de Loures? De não lhe ter tirado do tapete, porque o CDS tirou o tapete. Achas que esse é o tal lado mais pseudo-liberal? Não é por aí. Acho que isso não é erro político, foi um erro de análise. Mas também hoje é fácil fazer isto, não é? Eu acho que hoje, apesar de tudo... Porque achas que não se percebia bem o que é que o Ventura era naquela altura? Já se percebia, já estava nos programas desportivos a dizer grandes alarvidades. Eu não tinha percebido, e mesmo hoje tu não sei se boa parte daquilo que o Ventura faz e diz não é puro e simples oportunismo. Mas diz. Certo, mas na altura as coisas começaram em Loures, te lembras, com uma diatribe contra os ciganos. Exatamente. Foi essencialmente contra os ciganos. Eu acho que aí o PSD devia ter logo marcado daquela candidatura como o CDS marcou, e acho que isso foi um erro político brutal do Pedro Passos. E acho que se o tivéssemos feito nessa altura, não tenho a certeza se
se o mal teria acabado aí, porque acho que ele de uma maneira ou de outra acabaria por surgir, portanto não sei se teria sido eficaz. Acho que para o PSD tinha sido importante essa demarcação, mas não deixa de ser irónico que quem depois do Ventura assumir todo o panegírico de alarvidades com que construiu esta expectativa nas sondagens, que também não é uma realidade, mas já o que o Chega tem é um deputado eleito. É depois deste panegírico todo construído que o PSD decide dar-lhe a mão nos Açores, lá está, porque está convencido que vai precisar dele mais à frente. Não achas que é o mesmo erro? Não achas que pode acontecer o que aconteceu com o PP, que teve que voltar atrás na relação que tem com o Vox? Bem, isso já devia ter acontecido até se o PSD se desse ao respeito, quer dizer, o André Ventura não consegue fazer uma declaração que não seja humilhante para o PSD. Depois do PSD lhe ter dado a mão, quando o podia ter esmagado, porque aqueles 2 deputados dos Açores, basicamente... Porquê que não esmagou, pá? Pois eu só tenho uma explicação para isso. Porquê que não se calaram e disseram, então agora vocês votem como quiserem? Eu só tenho a explicação para isto, de que alguém quis fazer dos Açores um laboratório de uma coisa que acha que vai ser precisa à frente. Quer dizer, a única razão para quando tu tens ali 2 deputados que estavam disponíveis para virar as costas ao seu líder nacional, apoiar-se em condições o governo que o PSD ia fazer nos Açores, quando no fundo não era preciso dar a mão ao Chega, se não é preciso e tu dás a mão, e depois a direção do PSD passa os dias a seguir a tentar dourar a pílula que de resto o André Ventura todos os dias tentava enegrecer, porque cada dirigente do PSD que vinha dizer uma coisa laudatória do Chega, o Chega aproveitava para, como sei dizer, se enfiar a cebela e dizer o dobro. A semana passada a tirada mirabolante era que o Dr. Rio só seria governo se fosse com o Chega e se lhe entregasse 4 pastas. Quer dizer, isto é um grau de bullying que eu acho que não devia merecer o respeito de ninguém e que tenho pena que o PSD não se dê ao respeito. Agora, por um lado, também não acho que esteja a ser assim tão eficaz, felizmente, não acho que esteja assim a ser tão eficaz quanto isso para o Chega. Mas eu acho que... Mas para o PSD foi danoso. Porque abriu-se uma comporta que eu acho que muita gente não imaginava possível. Porque abre a porta a que alguns eleitores do PSD possam votar Chega, na medida em que depois eles podem coligar. Claro, se tu os legitimas dizendo que eles podem vir a fazer parte da solução, isso tu já estás numa... Repara, foram os eleitores, foram as pessoas das músicas do Bruce Springsteen, muitas das que votaram no Trump, não é? O Bruce Springsteen pode apoiar quem quiser. Ele apoiava o Obama, ele é claramente um democrata. Com certeza que sim. E a música dele é sobre toda aquela América operária que sofreu e que ficou para trás na distribuição das oportunidades. Pois, mas eu acho que a maior parte das pessoas que ouvem aquelas canções acabaram a votar no Trump. Nós não podemos desprezar o desprezo das pessoas porque elas votam em líderes populistas e o André Ventura está cá a tentar fazer a mesma coisa, não é? O André Ventura está cá a tentar replicar exatamente esse modelo. Nós não podemos, quer dizer, quando 71 milhões de pessoas votam no Trump, não são todos racistas, não são todos maus, é muita gente que está, no fundo, que é vítima daquela desigualdade que nós estávamos no princípio a dizer que é o principal fator de corrosão da democracia. Deixa-me só esta parte, se quiseres passar o Bruce Springsteen para Portugal, pões os chutes e pontapés? Não. Não. Quem é que tu punhas? Se eu quisesse passar o Bruce Springsteen... No sentido em que são pessoas que ouvem... Acho chutes e pontapés muito divertidos. Claro, não, mas no sentido em que são pessoas que ouviam música dos chutes e que votavam para a esquerda e que agora votam... Se calhar existe. Há talvez mais a malta que ouve a Capicua. Acho que é mais não, acho que... Capicua, achas? Não sei se há assim muita gente a mais ouvir. bloco. Também não é malzinho. Não sei se há assim muita gente a ouvir a Capicua. Claro. Mas, não, acho que no limite, não sei, não há ninguém que faça esse papel do Bruce Springsteen. É o João Pedro Paes. Também estou a gozar. Não quero ser desenvolvente com ninguém, mas não acho que haja ninguém que faça esse papel de construir música mainstream, mas que é música com conteúdo político no mainstream. Isso eu não... Estarei a ser injusto, se calhar estou, mas não estou assim, porque não estou a pôr ninguém nisso.
Perdemos, porque nós perdemos com o Pedro Passos, mas antes estávamos a falar de outra coisa. Epá, não sei, mas isto é conversas sobre mesmo assim, a gente vai saltando de uma coisa para outra, eu tenho um guião que nunca cumpro, nunca vou cumprir. Isso é o meu tipo de entrevista, mas pronto, não é o meu tipo de entrevista, mas pronto. É assim, já que estamos a falar disto, é assim, os políticos, são contratados, se pode dizer isto, para ganhar eleições. Uhum. E como tal, eles têm ideias próprias, como é evidente, esperamos nós, e depois têm um eleitorado que está num determinado sítio. Até que ponto, onde é que estão as linhas vermelhas? Onde é que um político se pode adaptar em função dos seus interesses eleitorais? Porque isto é uma coisa super contemporânea, não é? Sempre contemporânea. Isto é de sempre, mas agora como a democracia está tão, através das redes sociais, está tão na rua, isto acaba por ser mais determinante, porque eu acho que antigamente, sem as redes sociais, os partidos estavam um bocadinho mais protegidos. Sabes o que é que eu acho que isto tem dois efeitos, que é... O primeiro é tu precisares de ter uma mensagem mais sintética, mais direta e mais desligada e depois, consequentemente, mais desligada de uma teoria global sobre a vida. Sabes, eu tenho, desde os 15 anos, que sou amigo de um dos teus primeiros entrevistados, que é o Daniel Oliveira, e nós não estamos exatamente do mesmo lado de várias coisas na vida. Mas diz o Daniel uma coisa com muita razão, que nós temos muitas vezes, que é, quando tu, nos primeiros anos, da maneira como olhaste para o mundo e para a sociedade, formaste um conjunto de convicções sobre a maneira como nos devemos organizar, isso depois vai-te dando uma matriz e uma resposta para os vários problemas que te vão surgindo, mesmo eles sempre novos. Se de partida és hobbesiano ou russoniano, se acreditas que o homem precisa de ser educado porque nasce naturalmente violento, ou se o homem nasce naturalmente livre e é a sociedade que... Todas essas coisas fornecem-te uma matriz que deve ser o ponto de partida da decisão. O problema é que assim, tu hoje tens dias em que os partidos de direita te parecem de esquerda e os partidos de esquerda te parecem de direita e vice-versa, porque tu estás cada vez mais a reagir ao imediato e a formar menos uma teoria geral. E isso ou torna os eleitorados mais preguiçosos, no sentido que estão habituados a votar sempre no mesmo e vão tolerando, não há verdadeiramente linhas vermelhas. Eu sou do PSD e estou do PS, somos os dois grandes partidos e vou-me mais ou menos adaptando àquilo que eles vão dizendo, mas depois isto se fixa menos eleitorado, há mais dispersão do eleitorado para os extremos. E depois, para os extremos, vão as pessoas que pensam muito pouco numa teoria geral da vida, porque se tu fores votar, tanto faz na esquerda como no trotskismo bloquista ou no leninismo comunista, se tu levares isso tudo até ao fim e tu transpuseres se o eleitor comum transpuser essas coisas para a sua vida, não vê um corpo que permita tomar todas as decisões que precisa. Mas essa competição pelo assunto do momento e pela posição no assunto do momento faz um bocadinho perder uma teoria geral da vida que te fornece uma matriz para tentares organizar a sociedade melhor, e nessa maneira é uma espécie de negação da política pelo imediatismo. Não sei se fui claro, mas o que eu te estou a dizer é que assim, vamos cada vez mais atrás de dizer uma coisa para o assunto do dia. Por isso é que e depois, quando os assuntos são muito diferentes, tu, passado 2 anos, já estás a dizer uma coisa que não bate certo com e por isso é que aparecem partidos para os assuntos do dia específicos também. Pois, sendo que aí também tens uma desgraça, que te aparecem partidos para os assuntos do dia que não estudam o assunto do dia que era suposto dedicarem-se, mas isso também já são outros 500. E qual é que é a tua... Vamos fazer isto de outra maneira, já vamos a esta parte que é perguntar qual é que é a tua ideia ideológica para o mundo, qual é a tua grande ideia para uma sociedade, mas antes disto vamos te perguntar mesmo se és crente. Não. E como é que tu te relacionas com a ideia de bem e mal? Achas que é uma coisa desenvolvida culturalmente pelas maiorias? Achas que há qualquer coisa de primordial nisso? Acho que essencialmente há qualquer coisa de primordial nisso. Acho que nascemos todos, racionalmente, com a habilidade, mesmo que não escolhamos o bem, sabermos onde ele está.
Se calhar és um bocadinho crente. Se calhar não em Deus, como ele nos foi vendido, numa religião ou noutra, mas... Tenho alguma crença nos homens todos juntos e na capacidade de o exemplo nos limitar. Mas que não seja nos limitar no mal, não é? É uma pergunta muito difícil. Porque essa é aquela pergunta, sabes que... Mas é sempre interessante, porque depois a coisa também, porque eu quero que depois... Sabes que eu tenho um problema? Eu acho que, não quero antecipar a tua pergunta final, eu acho que sou um tipo de direita. Achas que é um tipo de direita? Acho, mas ninguém em minha casa acha isso. Eu também, quando te ouço falar, também... Porque eu acho que hoje em dia, a coisa como... Eu acho que sou um tipo de direita, porquê? Porque acho que a redistribuição tem o limite do mérito, porque acho que o que nós precisamos são de instrumentos para as pessoas progredirem, porque acho que o que nos distingue é o trabalho, acho que o que distingue é o que conseguimos fazer na vida, acho que o que nos distingue é aquilo que somos responsáveis no círculo mais próximo que temos à nossa volta. Portanto, tu acreditas que nós somos livres de tomar as nossas decisões, pelo menos até um determinado sítio, não é? Até um determinado sítio. E o resto da liberdade constrói-se na coletividade por aqueles limites de respeito que temos que impor uns aos outros na liberdade de cada um. Como cidadãos. Como cidadãos. Mas... Porque hoje em dia... depois as pessoas, quando me ouvem dizer que a sociedade como um todo não se pode desresponsabilizar de ninguém, que mais ninguém a não ser o Estado pode cuidar da justiça à redistribuição, que a redistribuição não é indiferente à igualdade, que há uma parte da redistribuição que não é nada assistencialismo, é só a garantia da igualdade. Muita gente tem a ideia de que esta é uma noção de esquerda. Eu não vejo porque é que isto tenha que ser uma noção de esquerda. Eu acho que é só mais uma ideia de quanto mais tu tiveres alicerces de igualdade para que o mérito sobressaia, mais a sociedade funciona melhor. E agora vamos àquela parte que é, para a sociedade, ideologicamente, o que é que tu procuras? Se tivesses poder, e todos nós temos poder, e no poder que tu tens, o que é que tu procuras na relação com a sociedade, e se estivesses num cargo político, o que é que tu dizias às pessoas? Qual era a tua orientação? Se eu tivesse uma resposta definitiva a essa pergunta, levava a política mais a sério, Miguel. Mas eu gosto muito de respostas que não sejam definitivas e que sejam perguntas. Que sejam perguntas. Eu volto sempre à mesma ideia. No essencial, eu quero uma sociedade em que todos se respeitem, em que organizemos aquilo que produzimos de maneira que os que produzem mais entreguem alguma coisa à sociedade para a sociedade dar armas aos que têm menos. Para que a cada geração se possam renovar as oportunidades. Para que a cada geração se possa progredir e ter mais, mas ter mais com justiça, ter mais com respeito, ter mais com igualdade. Acho que o Estado tem a obrigação de organizar condições para combater a desigualdade, para que o filho do merceeiro que eu sou tenha, a partir das mesmas condições do filho do engenheiro que o meu pai não foi. Mas isso não está a fazer, isso não está a cumprir, ou está-se a cumprir talvez menos hoje em dia do que se cumpria há 30 anos. Está-se a cumprir menos do que se cumpria antes. E está-se a cumprir menos do que se cumpria antes, porque nós não soubemos orientar o que é de todos para construir essa resposta em rede para todos. Até em alguns dogmas, não é? Sabes? Eu não tenho nenhum dogma contra a iniciativa privada na saúde ou na educação, desde que se garantam essas condições de igualdade. Percebes? A propósito, agora
nós passamos uma situação terrível em que o nosso maior ativo público, que é o Serviço Nacional de Saúde, esteve praticamente paralisado à conta da pandemia. E o que me fez espécie... Olha, deixa-me dar um exemplo mais simples. Claro. O que é que nós tivemos a discutir esta semana? A TAP. Mas alguém é contra que não se exportem produtos portugueses? Alguém é contra ter um hub em Lisboa? Alguém é contra a importância do turismo, mesmo que o queira mitigar? Ninguém é contra nada disso. O que é preciso, de uma vez por todas, é perceber, eu vou pagar para ter o mesmo, mais ou menos, impostos, mantendo aquela companhia ou fazendo-a substituir por uma concessão numa área de negócio em que, infelizmente, cada vez menos as companhias pequenas são menos capazes, são menos eficientes, são menos competitivas. Cada vez mais o que acontece no setor da aviação é a concentração. Então, mas será que eu não consigo, com decência, organizar uma concessão de tudo o que preciso para acontecer o mesmo que aconteceu em 2015 com os Açores e com a Madeira, em que o fim do exclusivo da TAP foram só viagens mais baratas, menos gasto de impostos e mais turismo nessas regiões? Eu não tenho nenhum problema em que, se me demonstrarem que a resposta tem que ser pública, que ela seja pública e organizada. Mas tu neste momento não acreditas? Tu achas que a TAP devia fechar? Não acredito. Acho que a TAP devia fechar? Acho que daqui a 3 ou 4 anos os Estados todos a dizer a TAP vai fechar e nós vamos todos chorar o dinheiro que lá pusemos. Vamos pagar uma fortuna, não vamos resolver o problema, vamos pagar uma fortuna para não resolver o problema. Agora, lá está. Eu acho que já há pessoas à esquerda a acreditar nisso. Quantos políticos teriam a coragem de dizer ab início que isto não tem condições, eu não vá lá? Olha, uma pessoa veja o Pedro Passos Coelho. Eu não estou aqui a fazer um ato de contradição em relação a todo o tempo que não o ajudei, porque acho que sou a pessoa que poderia ser mais insuspeita para o elogiar. Claro. Sim, foi dos que mais o critiquei quando ele era primeiro-ministro. Claro. Mas percebes, é isso que o distingue dos outros. A coragem de não tergiversar de uma coisa que não será politicamente correta se achar essencial. Não quer dizer que esteja certo ou errada. Quer dizer, a coragem que ele teve no BES, certo ou errado, ou a coragem que ele teve no... Mas não achas que ele... eu acho que um dos grandes problemas, não sei se foi por falta de oportunidade, mas gostava que tu falasses um bocadinho também sobre isso, que é o governo, naqueles 4 anos do Pedro Passos Coelho e do PSD, eu bem sei que esteve muito ocupado com problemas muito específicos, mas acabou por não liberalizar, por exemplo, a reforma do Estado. O Paulo Portas supostamente tinha um papel que aquilo parecia que era a gozar, porque pareceu que era a gozar, 24 folhas ou não sei o quê, não sei. Depende do corpo da letra, como aquilo tinha um corpo de 3, eram 30 e tal páginas, mas não era nada. Não achas que foi uma... Eu acho que é uma oportunidade, deixa-me só dizer isto, que é assim, eu acho que é uma oportunidade perdida pelo PSD e que o PSD está a pagar por isso também, porque o seu eleitorado a certa altura diz, estes tipos são estatistas como outros quaisquer. Verdade, mas porque faltou, eu acho que está a faltar um dado na análise de tudo isso, que é, há uma coisa para a qual faltou a coragem a todos, porque eventualmente condicionados pelo seu paradigma, e talvez o Passos tivesse ter sido o único a libertar-se disso, sem o resultado, que é assim. Nós somos um país em que o centralismo não resolve muitos problemas e o municipalismo é demasiado atomizado para os resolver. Nós precisávamos verdadeiramente da autarquia intermédia prevista na Constituição, que é a região. Mas como tu olhas para a política local como uma soma de caciques, deixas-te condicionar por dizer, se eu fizer 5 regiões, se eu fizer o equivalente às CCDRs em regiões, eu não vou estar a resolver o problema do saneamento básico, do abastecimento de resíduos, da gestão da rede de distribuição de eletricidade, de um conjunto de respostas de serviços públicos que beneficiariam, não precisam da escala nacional, porque se perdem sem nenhum problema se resolver, que não se resolvem na atomização da escala municipal, porque isto, apesar de tudo, são 80 mil km² e 10 milhões de pessoas. Não faz sentido serem geridas por 308 administrações. Isso não é eficaz em lado nenhum no mundo. E, portanto, eu acho que o nosso problema com a administração é que nos faltou o nível, nós sempre resistimos a implementar o nível de administração mais eficaz, que é o regional.
E a política fez essa discussão de uma forma muito errada, que é a discussão pessoalizada em torno do que imagina que vai acontecer se multiplicar aquilo que vê mal nos municípios por uma região, sem perceber que havia ali uma escala de decisão de problemas que nunca foi usada para mobilizar os recursos europeus sem termos tido que fazer tanta rotunda repetida e fazendo mais infraestruturas que equipassem mais que um município. Por que é que nós ainda hoje temos problemas quase do século passado na gestão dos resíduos ou no saneamento básico e parece que somos muito modernos, mas ainda andamos a resolver problemas do século XX? Basicamente, porque é que nós somos sempre os falhados da política de coesão e continuamos a estar na política de coesão, como todos os governos, a cada vez que vem um período de programação de fundos europeus, se orgulham, não é uma benesse, é uma tragédia. Significa que tu não a cumpriste, significa que tu não passaste a estar naquele rendimento médio europeu que devias ter atingido para não precisar da política de coesão. Mas a política de coesão não é uma política nacional nem municipal, é uma política regional. E nós perdemos muitos anos sem criar esse nível eficaz de administração. E eu não estou a ver novamente ninguém com coragem de dizer eu preciso de resolver problemas no todo da região do Alentejo, eu preciso de resolver problemas no todo na região do Algarve, que não são problemas nem de Lisboa, nem só de Lolé ou só de Faro. E isso é boa parte do que nos últimos anos nos afastou, se quiseres, de algum progresso. Não é? Mas achas que também a falta de progresso e estes indicadores que nos são mostrados, pelo menos, mais pelas pessoas de direita, porque a esquerda está no governo, de que Portugal deixou de crescer, ou está a crescer muito pouco, está a ficar na cauda dos países, os países de leste estão-nos a ultrapassar. Tu não achas que isso vem muito de termos uma sociedade cada vez mais dependente do Estado, com os partidos políticos a terem um poder enorme sobre o aparelho do Estado e que as coisas não são por mérito? De vez em quando testas o limite, que é o endividamento da coisa pública, não é? De vez em quando, a última vez com muita dor, e isso deixou o Pedro Passos 4 anos a fazer de conta que era primeiro-ministro, mas 3 a governar com um programa que não tinha escolhas, porque quem não se pode endividar mais já não tem escolhas, não é? Acho que sim, acho que tens razão. Acho que há curiosamente não deixa de ser paradoxal que depois são os políticos que depois ao mesmo tempo parecem mais nacionalistas, os que mais acham que nós podemos endividar-nos sem limite e sem ajuda e sem rede e sem multilateralismo. Não podemos, isso ainda nos colocaria mais na rota do outro. Mas vamos lá ser justos e olhar para os últimos 20 ou 30 anos, que são os que eu conheço. À parte do fontismo das infraestruturas nas primeiras levas dos fundos estruturais e 2 ou 3 monopólios que continuaram, apesar da aparência de concorrência a ser monopólios, tu não tens verdadeiramente campeões nacionais da produtividade, tu tens o que sempre tivestes, um país de muitos a produzir pouco. Não tens campeões nacionais na economia, nunca tiveste. Então, se tu fosses primeiro-ministro para a semana, e tivesses poder mesmo... Miguel, eu não vou querer ser primeiro-ministro nunca, porque eu acho que não tenho capacidade para isso. Um jogo de computador, mais que eu te posso dizer é que se eu estivesse no SimCity ou no Trópico e estivesse em Portugal, diz lá. Sabes aqueles jogos de computador, tipo o grande ditador... O que salva as pessoas é que não vão ter que passar por essa experiência, mas pronto. Tudo bem, mas se estivesse a jogar no computador um jogo daqueles de política e não sei o quê, que as pessoas mexem nas coisas e não sei o quê, como é que tu jogavas esse jogo? Como é que tu jogavas se o objetivo fosse que as pessoas vivessem melhor e fossem mais felizes? Como é que tu mexias num país, no estado em que Portugal está? Se o jogo fosse Portugal, tu podias escolher o país, escolhias se ias ser se o rei... Se o jogo fosse Portugal, é assim, vem aí uma bazuca da União Europeia. Exatamente. Como é que vem essa bazuca? Vem dividida por regiões. As regiões não são todas iguais e têm problemas diferentes.
A única organização natural, que nós não temos nenhuma organização natural para lá das bacias hidrográficas, e isso não é critério de divisão administrativa ou política, mas temos regiões. E temos uma experiência de Estados concentrada a partir das CCDRs, agora com a qual se fez uma espécie de macaqueada da democracia, fazendo conta que eleger num colégio de autarcas o presidente aproxima aquilo das pessoas, o que não aproxima nada, aproxima dos diretórios partidários, como nós vimos, e rigorosamente mais nada. As primeiras coisas que eu tentaria fazer era tentar convencer as pessoas da bondade de se administrarem mais proximamente. De se administrarem de uma forma mais próxima. Assim, o meu município sozinho não me consegue resolver uma série de problemas, mas eu tenho o direito de esperar que a minha região resolva um conjunto de problemas. E, portanto, eu tiraria muito do que hoje é decidido dos municípios e muito do que hoje é decidido no Estado Central para um nível intermédio de administração que permitisse dizer esta região vai se organizar para produzir isto, exportar aquilo, resolver o seu problema de infraestruturas públicas, de saúde, de saneamento, disto, daquilo, daquela maneira. Os impostos desta região, obviamente, com a redistribuição nacional a fazer uma perequação que contribuísse para a justiça, para que não fossem só os pobres que teriam cada vez menos impostos e cada vez menos possibilidades de desenvolvimento. Isso não dispensava o Estado Central da redistribuição, mas eu acho que responsabilizava os políticos muito mais diretamente por coisas que se vejam. E quanto mais as pessoas puderem medir o resultado daquilo em que votaram, mais depressa tu as aproximas de querer voltar a decidir, voltar a participar, a ser mais exigentes, a não... Eu sei que tu és contra círculos uninominais como existe em Inglaterra, mas, por exemplo, achas que era bom, também como existe em Inglaterra, que houvesse aqueles gabinetes que os deputados têm no seu círculo eleitoral, em que todas as semanas ou uma vez por mês têm que ir lá falar com os eleitores e têm um gabinete que responde aos e-mails e que sabem que, se por acaso, e que se calhar não vão ser eleitos para a próxima. Mas repara. Isso não existe em Portugal. Existe. Existe, mas não funciona. Eu não sei quem é que tem que ir bater à porta. No papel, se perguntas a um gajo do fundão, existe. tem que falar. A razão pela qual a Assembleia não reúne todos os dias é porque supostamente os deputados têm os dias de contacto com o eleitorado, até são pagos para isso, supostamente vivem no seu ciclo eleitoral. Mas ninguém faz isso. Porque na prática, e isso é um sinal do nosso centralismo e da maneira como o governo é o centro de toda a ação política, as pessoas não acham, eu já fui deputado de um círculo eleitoral distante de Lisboa, as pessoas não acham que o deputado tenha poder para coisa nenhuma. Não acham verdadeiramente que a Assembleia, nem esta ideia de que agora o Governo é a maioria parlamentar que conta e não quem ganha eleições para eleger o Governo, eu não tenho essa sensação de que as pessoas identifiquem o deputado e a Assembleia com a solução dos seus problemas, lá está. Acham que é uma coisa distante, de pouco poder. Claro que eu acho que os deputados deviam ser mais accountable, mais responsáveis perante quem os elege, mas para isso tu não precisas de círculos uninominais. Precisavas de círculos mais pequenos. Pode. Mas mesmo esses círculos mais pequenos, a mim, só entram na minha cabeça. Eu acho que nós devemos estar todos representados e que uma sociedade, quanto mais pluralista, mais representada tem que ser na sua pluralidade. E, portanto, eu não tenho nenhum interesse em reduzir o número de deputados para tirar o PCP, o Bloco e os outros partidos mais pequenos da Assembleia. Claro. Eu acho que eles enriquecem a Assembleia e fazem parte da democracia. E, portanto, não acho nada que 230 deputados sejam deputados a mais. E acho que os círculos uninominais iam eliminar uma série de gente que não é dos partidos grandes e, portanto, nos iam fazer perder a riqueza do pluralismo que, apesar de tudo, a Assembleia hoje tem. Depois, por outro lado, como as pessoas acham que a decisão está essencialmente na execução, não veem a Assembleia como um centro de poder e mesmo nos círculos pequenos, vamos lá ver, Viana do Castelo era um círculo eleitoral que elegia 6 deputados, as pessoas que quisessem sabiam todos quem eles eram, nós estávamos lá, eu acho que a maior parte dos deputados destes círculos pequenos procuram o contacto com o eleitorado, com as associações, com isso tudo, mas é um contacto muito mediatizado através daqueles que já são a associação, o clube, a Santa Casa da Misericórdia, que no fundo são uma espécie de
não são pouco politizados, não digo que sejam partidarizados, mas são politizados. Ou seja, a esmagadora maioria das pessoas, as que estão nas escolas, as que vão aos hospitais, as pessoas mesmo, as que não têm uma organização, uma associação, um lobby. Quanto menor fosse o círculo eleitoral, eu diria que mais depressa tu chegavas às pessoas. Mas acho que mesmo nos círculos eleitorais pequenos, como nós temos muitos, Lisboa podia ser partida em círculos mais pequenos, há bocado não acabei a ideia. Só podias partir em círculos mais pequenos se tivesse um círculo nacional, como no método eleitoral alemão, para compensar alguma coisa dessa partição em círculos mais pequenos e para não desaparecerem os partidos pequenos da Assembleia da República. Porque, vamos lá ver, é muito difícil o Bloco de Esquerda eleger em Viana do Castelo, é muito difícil o PCP eleger em Viana do Castelo e o CDS é quando o rei faz anos ou o PSD se distrai. Não há outra maneira. E, portanto, teria que haver sempre um círculo nacional para compensar isso, para que o Parlamento fosse verdadeiramente representativo. Mas acho que o problema em Portugal não é os círculos serem nominais ou não, é que eu acho que em Inglaterra a circunstância dos membros do governo também terem que ser parlamentares é um modelo diferente a que as pessoas esperam mais responsabilidade do Parlamento. Nós cá temos um Parlamento muito desresponsabilizado da política por várias razões, mas uma delas será a dimensão dos círculos, mas outra é também a ideia que as pessoas têm, o que conta é quem é o governo, o que conta é quem é presidente de Câmara. Ok. Mudando de assunto, tu, se eu me recordo, não foi nas últimas eleições para a Câmara de Lisboa, mas nas anteriores, falou-se do teu nome como candidato do PSD. Tu, na altura, tinhas interesse, tu tens-te afastado de cargos executivos. Tu foste 2 vezes, se eu não me engano, secretário de Estado, não é? Foste também deputado durante 11 anos. 3, porque os meus ministros mudavam muito, mas fiz a mesma coisa. E foste deputado durante 11 anos? 12 anos. Mas já não sou nada há mais de 10. Pronto. Há 11. E o que eu me pergunto é assim, tu estás-te a afastar do Poder Executivo, se estás, porque é que estás a afastar? E depois a segunda parte é quando estavas próximo, queria perceber como é que a coisa funciona, mas já vamos à segunda. A primeira é se estás-te a afastar, se tu continuas a achar que tens vontade de executar coisas, tens vontade de estar no Poder Executivo ou Legislativo. Perdia de vez nessa experiência. Perdeste de vez. Querido ser candidato à Câmara de Lisboa e não ter sido. Ok, então conta-me. Como é que funciona? Quem é que eram os kingmakers na altura? Tínhamos o Passos, se eu não me engano, ainda como primeiro-ministro, não é? Quem é que mandava? Como é que funciona dentro de um partido? Não sei se tu me podes contar isso, mas a mim interessa-me bastante, e se calhar as pessoas também. Como é que essas coisas funcionam? Há uns tipos que são os kingmakers, tu tens de ir falar com o Marcelo e perguntar, ei tal, você, eu posso, não, depois tens de ir falar, antigamente era o Eurico de Melo, se calhar, como é que isso funciona? E o que é que aconteceu para tu te desiludires? Deixa lá ver se eu conto a história com justiça, sobretudo para os outros, porque a tua versão é sempre a tua versão, não é? Claro. Toda a gente se acha sempre bom juiz em causa própria. A primeira coisa, as tuas perguntas, são muitas perguntas. A resposta à tua primeira pergunta, que é estás-te a afastar cada vez mais, a resposta é sim, é consciente, é deliberado e é sem retorno. Sem retorno. Não é como o Sean Connery, Never Say Never Again. Não. Estou a brincar. Não. Voltava a fazer um bolo, não sei, 10 anos depois. A verdade toda é que, para começar, é muito difícil tu teres 3 filhos, quereres ter um bocadinho de conforto na vida e viveres com os ordenados da política. Eu acho que isso chega a um ponto em que, desculpa, para ser franco, é mesmo dito assim, quer dizer, eu não trabalho para o Estado nem com o Estado, faço questão disso, faço disso questão na minha vida. E agora com uma brincadeira e não queres viver em Massamá? Vamos lá ver. O Pedro Passos nisso também é um bocadinho diferente, porque sabes, eu gosto, para ele é indiferente se o botão do carro dele vai logo ter a playlist dele do Spotify, e isso para mim interessa-me, estás a ver? Pronto, é isso que eu estou a dizer. São coisas diferentes, ele é completamente indiferente, eu gosto. Portanto, assim,
não me é indiferente que o meu trabalho me dê algum conforto aos meus filhos, que pague algumas coisas de uma maneira diferente. Não me é indiferente ter um sítio onde descansar ao fim de semana, e durante muito tempo agora investi nisso, mas antes eu limitava-me a arrendar um sítio a 100 km de Lisboa, porque me apetece fugir de Lisboa ao fim de semana, não ouvir carros, não ouvir pessoas, não ler sem ser interrompido, percebes? Portanto, sim, eu habituei-me a algum conforto, ele vem de eu tentar trabalhar muito, não depender de ninguém, como o meu pai me procurou sempre ensinar, e, portanto, os jornadas da política são difíceis para essas coisas, são mesmo para as setas como o Pedro Passos são indiferentes, mas eu não sou um asceta como o Pedro Passos, ok? Pronto. Portanto, mas tudo isso resolve, porque também há uma altura na vida em que uma pessoa percebem? Assim, se há aqui alguma coisa de importante para fazer, essa coisa de importante para fazer merece aqui algum sacrifício pessoal, material, pelo que tudo o resto nos compensará imenso quando olharmos para trás na vida e dissermos, o que é que eu fiz? Para que é que eu cá andei? Isto valeu para quê? Pronto, eu posso dizer que foi só para criar 3 miúdos sérios, e já não é pouco, criar 3 miúdos sérios. Mas supostamente também pode ser por um bocadinho mais. Tem algum, se a vida me deu se o meu pai e o Estado trabalharem um com o outro me deram instrumentos para eu fazer melhor que a geração dele, também tenho. Já agora quero dar alguma coisa. Depois há um elemento que não é alheio a estas coisas, que também é uma sensação de realização. Eu também, quando gosto nas minhas coisas do escritório de fazer as coisas bem feitas, de chegar ao fim, ter o prazer de, quando acabam os julgamentos, saberes que fizeste tudo o que podias fazer. Vamos lá ver. Há prazer em dares alguma coisa, é uma linha fina entre o prazer e a vaidade, mas achares que és capaz de devolveres alguma coisa à comunidade onde estás e que és capaz de olhar para trás e dizer, eu fiz isto ficou feito, eu ajudei a construir isto, eu dei condições às pessoas para fazerem melhor isto ou aquilo, isso é fantástico. Os monges do deserto não permitem nem que tu depois tenhas prazer sobre o bem que fizeste a alguém. Eu seria esse pecador que teria prazer nisso. Onde é que não havendo regiões, não sendo tu capaz de dizer, eu peguei nisto de fio a pavio e começa-se aqui a tratar as pessoas, têm um problema de saúde neste espaço geográfico, tratam-no daquela maneira e são todos atendidos, as crianças vão todas à escola, os pobres têm todos direito a refeições como aos outros e podem estudar como aos outros, não têm que sair da escola, podem ficar na escola para que a escola lhes dê alguma coisa de mais na vida. Eu tenho direito a que me tratem o lixo em condições e tenho direito que não me roubem para que me tratem o lixo em condições. Eu tenho direito a beber água de qualidade e ao mesmo tempo a obrigação de ensinar a poupar água. Todas essas coisas que fazem parte, no fundo, de termos uma vida um bocadinho melhor uns para os outros. Qual é o espaço em que isso na política se realiza em Portugal? Não é o lugar de primeiro-ministro, eu acho que hoje em dia não havendo regiões, é o lugar de presidente de uma Câmara Grande. Tu tens um território à tua frente, tu tens meios, tens tempo e no fim medes o que fizeste ou o que não fizeste. Quem é que anda na política e não teria prazer em ser presidente da Câmara de Lisboa ou do Porto? Não consigo sequer conceber o alinhamento dessa ambição. E eu tive-a. Como é que essas coisas depois acontecem? Vamos lá ver, não basta a ambição, não basta uma ideia, tu depois tens que trabalhar, nada se faz sem muito trabalho. Tens que trabalhar, tens que juntar os melhores, tens que ser capaz de aprender o que não sabes sobre a cidade, tens que ouvir pessoas, tens que te preparar para isso. Ninguém acorda e diz, eu sou um tipo que até me acho relativamente esperto, despachado, capaz, trabalhador, e agora eu sei tudo o que Lisboa precisa. Sei lá, houve uma altura que tive o desafio, que foi escrever o programa para a cidade de Lisboa, e eu, todas as sextas-feiras, num hotel mais baratinho, porque era eu que pagava do meu bolso, convidava um conjunto de pessoas para me dizer, diga lá na habitação social porque é que isto está assim e não está assado. Diga lá porque é que não Isso foi quando? Foi quando fizemos o programa para a Câmara de Lisboa. Okay. Eu agora conto a história. Conta-nos. Já te respondi à pergunta que fui desistindo, já te respondi à pergunta que fui desistindo, em boa parte também por causa do que se passou nisto.
Já te disse que teria vontade de ter sido e agora vou-te explicar porque é que não fui. O PSD estava sem candidato à Câmara de Lisboa e a Câmara de Lisboa estava madura para ser ganha. O Fernando Medina não é exatamente um presidente impressionante da Câmara de Lisboa, imbatível, embora seja uma cidade com um universo eleitoral pequeno e muito dependente dos subsídios da Câmara, das rendas que não se cobram nos bairros sociais. Assim, com 300 e pouco mil votos ganha-se a Câmara de Lisboa. Okay. E há muita gente, 300 e poucos mil votos ganha-se a Câmara de Lisboa. Não é assim um universo brutal, não é da área metropolitana que estás a falar, é do Conselho de Lisboa. O PSD tinha um candidato que já sabia que não ia ser candidato, mas que tinha que esperar até ao dia em que ele dissesse que não era candidato, que se chamava Pedro Santana Lopes. E eu para isso não tive paciência, porque aquilo que expliquei às pessoas é que se fosse para pensar nisso a sério, não íamos ficar até 3 meses antes das eleições, que o provedor da Santa Casa da Misericórdia, que tinha umas sondagens que nenhuma indicava qualquer possibilidade de ganhar, decidisse, do alto de um lugar guardado, sabe Deus porquê, que era ou não era candidato à Câmara de Lisboa, mas todo o PSD esteve ali um bocadinho expectante do tabu do Pedro Santana Lopes para ser candidato à Câmara de Lisboa. Mas porquê esta dependência do PSD em relação ao Pedro Santana Lopes nessa altura? Bom, repara, dizem-me agora que o PSD vai ter como candidato a Oeiras o Dr. Isaltino Moraes. Vai ter? Vai passar de independente para o PSD? Eu ouvi dizer isso. Não sabia. Eu também sei há pouco tempo, mas não sei se é verdade. O Rui Rio é uma caixinha de surpresas, permanente. Eu preferia não adjetivar além disso. Mas também ouvi dizer, para mirabolante, mas ouvi dizer outra vez que o Dr. Santana Lopes pode ser candidato a autárquico do PSD. Parece que o PSD... outra vez. O PSD tem tido uma certa dificuldade em mudar de gerações, sabes? E eu acho que, basicamente, na altura, ninguém quis assumir uma ruptura e ninguém o quis fazer. Eu nunca tive nenhum problema com o Pedro Passos Coelho nisso. Sucede que chegou uma altura em que passou tanto tempo que eu deixei de estar disponível, porque não é sério. Uma pessoa há 3 meses antes de uma coisa, não é sério tu dizeres eu vou mudar a minha vida toda para me dedicar exclusivamente a isto e tentar fazê-lo bem a 3 meses das eleições. Não era sério com os eleitores, não era sério comigo, não era sério com nada disso. E, portanto, o PSD candidatou uma vice-presidente, uma pessoa muito estimável, mas que basicamente foi uma solução de recurso, porque mais ninguém aceitou, que foi a Teresa Leal Coelho. E a Teresa Leal Coelho veio-me pedir, porque houve ali um vazio em que não havia candidato, não havia ninguém, e o PSD de Lisboa pediu-me para escrever o programa e olha, deu-me imenso prazer, como te digo, passei, era normalmente à sexta-feira à hora do almoço, juntava várias pessoas, fui ouvindo várias pessoas e, portanto, a base do programa, que foi o programa dessa candidatura, foi organizado por mim, pelo Vítor Reis. As pessoas hoje já estão todas em vidas diferentes, já podem ver. Ninguém estava ligado à política. Pelo David Lopes, que esteve na Fundação Francisco Manuel dos Santos, pelo João Pedro Costa, que é hoje o número 2 da variação e que era professor da Faculdade de Arquitetura, um conjunto de pessoas, se permites, um bocadinho fora do aparelho do partido, mas procurámos falar com toda a gente. Procurámos falar com toda a gente que sabia de transporte, procurámos falar com toda a gente que sabia de habitação, procurámos falar com toda a gente que sabia de ambiente, para fazermos o melhor possível. E depois nós perdemos. Perdemos por muitos. Okay. Aliás, na altura, artistas, teve uma votação brutal. Fui candidato à Assembleia Municipal e no primeiro dia, claro, cheguei e disse, bom, nós somos poucos, mas temos aqui condições de organizar pelo menos uma oposição capaz. Vamos precisar de alguém que saiba, eu não tenho ninguém que queira que trabalhe connosco, mas vamos precisar de uma pessoa que saiba muito das finanças da Câmara, de uma pessoa que saiba muito de contratação pública para perceber as coisas erradas que andam a acontecer e de um bom geógrafo por esta, por aquela razão. Não conheço ninguém, façam o favor de me indicar, porque temos 3 lugares vagos para nos ajudar no grupo parlamentar. Bom, e apenas um presidente de junta não foi a essa reunião, todos os outros foram, assinaram termos de aceitação, estava tudo de acordo.
No dia em que tínhamos lá marcadas as eleições, esse presidente de junta, que não tinha aparecido, apareceu-me a dizer que tinha falado com o aparelho do partido e que tinham decidido que era melhor ser ele o candidato e que, portanto, ia ser candidato contra mim. E eu disse, pá, acho isso extraordinário, podiam só ter tido o cuidado de avisar, porque eu não tenho nenhum prazer em passar aqui todas as terças-feiras da minha vida, porque a Assembleia Municipal de Lisboa é uma loucura, eu acho que aquilo é só porque paga lá umas cenas de presença, reúne inutilmente uma vez por semana, não há mais nenhuma Assembleia Municipal no país que reúne uma vez por semana, eu acho que aquilo reúne uma semana basicamente para pagar um mini ordenado aos que lá vão, que é uma coisa que não dignifica a política de maneira nenhuma. Mas, portanto, eu não tinha percebido que os três pessoas que nos ajudavam já estavam escolhidas independentemente das qualificações e eu é que queria ir à procura de qualificações. E vou-te dizer, a soma de todo este episódio fez-me perceber uma coisa que eu durante 10 anos andei a tentar não perceber, que é de que é muito pequena a possibilidade de alguém teimoso como eu, mais ou menos solitário e livre como eu, ter sucesso num aparelho partidário para uma candidatura desta dimensão. Quer dizer, vamos lá ver, quem quer verdadeiramente fazer coisas importantes na vida não se queixa do aparelho, mas quem só quer ajudar, contribuir, fazer alguma coisa como eu faço, perde a paciência para estas coisas e, portanto, acha que acaba por ser mais útil. Eu tenho uma sei lá porquê, mas há 2 sítios onde me convidam todas as semanas para ir dar a minha opinião e eu, como se percebe, eu não gosto de esconder, tenho essa oportunidade. Portanto, acho que às vezes, escrevendo e dizendo coisas, acabo por ser mais eficaz, muda muito pouco. Mas boa parte da minha razão, da minha existência na política é sentir que, de duas uma, ou tu queres mesmo ser o número 1 de tudo, ou controlas muito pouco o que vai acontecendo e eu não tenho muito feitio para isso. E também como não tenho as qualidades que acho que cheguem ou bastem para verdadeiramente protagonizar alguma coisa muito importante, reduz-me à minha insignificância. Diz-me outra coisa, agora uma curiosidade. Quem é que tu achas que o PSD vai escolher para candidato à presidência da Câmara de Lisboa? Porque as eleições são daqui a menos de um ano, não é? Já vai tarde. Quem quer que seja, já vai tarde. Porque quem quer que seja, já vai ter que construir uma candidatura a partir de agora. Eu não sei. Quer-me parecer que nesta lógica pouco corajosa da política, o líder do PSD e o líder do CDS que se quisem convencer a Assunção Cristas a candidatar-se outra vez, não ganhavam a cana, mas resolviam os dois um problema, de não terem candidato. No caso do CDS, o do próprio líder ter que imitar a anterior líder, ser candidato e confrontar-se com a sua irrelevância, que é uma coisa que talvez não seja tarde, mas não me parece que ele queira. Talvez não seja tarde, mas não me parece que ele queira. O Dr. Rui Rio tem o problema de não ter verdadeiramente, se fosse a doutora Assunção Cristas, tinha uma grande desculpa para não aparecer com um candidato do PSD que, quando aparece tarde, tem sempre menos possibilidades. E, portanto, as soluções são ou apoiar a doutora Assunção Cristas ou tentar encontrar alguém que, com pouco tempo, tente uma candidatura de duas uma. Ou é alguém que não vai para ganhar e, portanto, é sempre uma candidatura fácil. Alguém que queira verdadeiramente ser Presidente da Câmara de Lisboa vai ter que ser muito corajoso para começar uma campanha do nada há pouco tempo das eleições. A decisão não parece estar para breve, parece estar para a primavera. O que parece é que o Presidente do PSD quer desvalorizar as eleições autárquicas. Isso é uma pena, porque eu não vejo outra maneira do PSD se começar a reerguer para ser verdadeiramente uma alternativa de governo, mas parece-me que a intenção é desvalorizar. Em todo o caso, devo dizer-te, eu estou completamente... Eu não tenho, neste momento da minha vida, não há nada que me motive para deixar de fazer o que estou a fazer, que é muito pouco, a não ser ter opinião. Não vejo, acho que a direção do PSD está bastante sem rumo. Se o caminho é claudicar e dar este faux pas de andar nas piores companhias como as do Chega, eu
Nunca serei capaz. Nunca serei capaz de Tu apoiaste o Rui Rio no princípio e depois desiludiste. Tu não conseguiste perceber que o Rui Rio, se calhar, era um tipo autocrático, ignorante eu não o conhecia bem. Não conseguiste perceber isso? Bom, eu tenho a ideia daquilo que tenho a certeza que ele é. Que é um homem, nas suas limitações, bastante sério. Mas isso não chega. Pois não. Tem-se visto. Sério, já muita gente séria. Claro, sério. Sim. Parecia uma pessoa mais capacitada do que na prática tem demonstrado. Eu costumo imenso dizer isto, porque vamos lá ver, se há coisa que motiva a minha opinião todos os dias é achar que estamos muitíssimo mal servidos de governo e que precisamos de mudar. Ok? Não. Prefiro de longe a inabilidade e até alguma incapacidade do Rui Rio à enorme incapacidade vestida de toda a habilidade e de toda a manha do António Costa. A incapacidade de mudança, Hã? Incapacidade de mudança. Incapacidade de mudança. O António Costa não está... existe para ter poder, não é? Para governar é mudar. Ele basicamente quer governar para estar. O PS... O que é que o PS mudou de verdadeiramente importante na sociedade portuguesa? Não, o PS é o dono das políticas públicas nas últimas 2 décadas, com uma pequenina exceção do Barroso em vacas magras e o tempo em que governou o programa da Troika que o Sócrates deixou assinado, juntamente com o PSD, depois do país se ter endividado até não poder fazer mais. Se tu não estás contente com as políticas públicas que tens hoje em Portugal ou com o resultado da política, tens que pensar que desde que o Cavaco saiu, foi sempre o PS a governar. No outro dia estava a ver aquela série da Crown, da Rainha, e esta última temporada tem alguma graça, a série não é brilhante, mas aquilo tem um lado engraçado. Estava a ver a última temporada e anda muito à volta da Diana, se pensa. Eu ainda não vi a última temporada. E aquilo é quase angustiante, porque nós estamos a vê-la com 19 anos a conhecer o Príncipe Carlos, a casar-se com 20, e nós sabemos que aquilo é uma crónica de uma morte anunciada, e neste caso mesmo de uma morte anunciada, porque nós sabemos que aquilo vai acabar mal e que vai acabar em tragédia. Tu achas que Portugal é o mesmo filme? Mas espera que não me deixaste acabar do Rui Rio. Acaba. Acho que não, porque acho que apesar de tudo vamos rodopiando, e rodopiar por si é quase uma atividade. Eu costumo dizer a brincar que no dia em que ia votar no Rui Rio não pude, porque estava em Cabo Verde nesse dia e eu votava em Paredes, não havia voto à distância, eu não pude votar. Mas se tivesse votado nas primeiras eleições, quando ele se candidatou contra o Pedro Santana Lopes, eu tinha votado nele. Mas devia ter logo percebido na primeira conversa que tivemos que a motivação dele era uma espécie de quase de obrigação. O partido achava que ele tinha a obrigação de se candidatar porque tinha sido o challenger durante muito tempo presente e que agora, no fim do passo, tinha sido ele. Ele, aliás, disse uma coisa... Mas isso eu acho que é a história do PSD. O Cavaco também tem a mesma atitude, o próprio Passos Coelho, de alguma maneira, tem. Já não é, porque o Montenegro não resultou. Está bem, mas o Rui Rio também tem. Essa conversa do Rui Rio é uma coisa que se repete na história do PSD ao longo dos últimos 30 anos. Para os líderes, não. Eles são sempre uma coisa dos chosen few, são os eleitos, somos as pessoas, mas que vêm salvar o mundo. Mas não sei. Não sei. Acho que o Rui, apesar de tudo, é um bocadinho diferente dos outros, porque... Também acho que é. Aquilo do que eu vejo, há muita incapacidade de aceitar a opinião alheia, muita incapacidade de construir equipa, muita falsa ideia de autossuficiência e depois o resultado é o que está à vista. Agora, para terminar, já vamos em 1 hora e tal de entrevista, para termiar vamos exatamente onde eu ia começar. Diz-me como é que aparece a tua consciência ideológica e política. Eu acho que tu filiaste no PSD muito novo, 14 anos, 16? Não, tinha 15 anos. 15 anos, pronto, então disse 14 e 16 é 15. Como é que uma pessoa de 15 anos que gosta de música, eventualmente de poesia, não sei se gostas ou não, mas se gostas de música deves gostar também, de literatura, qual é que foi, estamos a falar de 1900... Quando tu tens 15 anos, basicamente... Diz-me só que em que ano é que estavas quando tu tinhas 15 anos? 1985?
85 foi na campanha do Cavaco. Como é que tu te fascinas pelo PSD? Eu era presidente da Associação de Estudantes no Passos Manuel, tinha ganho a lista da JSD. Nós tínhamos ganho a lista lá da JSD. A minha lista era uma lista de independentes que tinha gente desde do Ivan Prata, ao Filipe Passo Ferreira, ao Ricardo Costa, a Catarina Casanova, do PCP. Era uma associação de estudantes mesmo, só de pessoas. No Liceu nós ganhámos a JSD, mas eu sempre fui uma pessoa que me defini contra a ideia de coletivização, de desresponsabilização que a coletivização, que a igualdade pela coletivização suscita. Mas tu nessa altura tinhas uma herança dos Soares que não era um coletivista. Por isso mesmo, um ano depois, na minha associação de estudantes havia uma bandeira a dizer Soares é fixe e ninguém andou de loda a apoiar o professor Freitas Amaral. Não sabia. Eu não tinha idade para votar, mas se tivesse idade para votar, teria votado Mário Soares em 1986 e andei o tempo inteiro a fazer campanha com o autocolante dele ao peito. Não sabia. Eu sempre... Qual é a minha consciência política? A de 2/3 do PSD. A do filho da pequena burguesia, que acha que o mérito, lá está, o mérito e o trabalho determinam o que nos distingue, que, repara, o meu pai era um pequenino proprietário no bairro Alto, e eu lembro-me do tempo em que tivemos medo das ocupações. São todas essas coisas. São todas essas coisas que a cada um de nós criam um caldo de cultura primário que tu aos 15 anos não tens desenvolvido em teoria política e que vais aprimorando com as leituras que fazes ao longo do tempo. Na altura as ideias são muito básicas. Um país de pequenos proprietários, a propriedade é um conteúdo essencial da liberdade e a liberdade é a coisa mais importante da vida. Sabes, os meus filhos andam num liceu, num colégio, onde a maioria das pessoas, eu acho que são sociologicamente, pelo menos convencem-se disso, embora na prática, na atitude, sejam menos, de esquerda. De esquerda. Uma vez, a minha, isto talvez defina um bocadinho este pupurri que eu sou. A minha filha do meio chega à casa assim, um bocadinho receosa. Diz, pai, ela sabe que sou do PSD. Pai, nós somos de esquerda ou de direita? E eu disse, filha, tu, tirando o Benfica, no resto podes escolher tudo o que quiseres na vida. Só no clube é que o pai faz questão. Do resto, tu és aquilo que tu decidires que queres ser depois de pensares nas coisas. Mas nós somos pela liberdade. E o mais pequeno ficou assim, a espreitar para o canto, olha, Lagarde, pela liberdade. Sim, filha, pela liberdade. Somos de direita. Porque somos pela liberdade, que é uma coisa essencial. A igualdade é uma coisa meio utópica e que não se constrói à bruta. Se constrói a partir da liberdade. E, portanto, filha, nós somos de direita porque somos pela liberdade. E ela foi para o colégio e no dia a seguir voltou para casa e disse, pai, mas o Dr. Mário Soares também era pela liberdade. Porque foi, obviamente, a resposta que lhe deram, já estás a imaginar o colégio. E eu disse, olha, filha, então podes dizer aos teus colegas que se é para sermos de esquerda como o Dr. Mário Soares, não há problema nenhum, também somos. Tenho qualquer coisa em comum com a tua filha nisso, porque realmente chegámos à mesma coisa. Percebes? Diz-me outra coisa, para acabarmos. Pronto, e depois a tua formação, tu formaste em Direito. Sim. E na universidade também estiveste, já estavas muito ativo na JSD? Na faculdade estava, assim, eu sempre me custou um bocadinho, eu quando era da Associação de Estudantes de Passos Manuel, nós não éramos da JSD, e eu quando comecei a ter atividade na JSD, deixei de ter atividade nas associações de estudantes, por isso é como aquelas pessoas são do partido e do sindicato ao mesmo tempo, nunca sabem verdadeiramente quem é o seu amo. Ok. Agora mudando completamente de conversa, e agora mesmo para acabar, que é tu tens uma ligação muito grande à música, és sócio de uma empresa que faz um festival, não é? Dois. Qual é que papel, mudando mesmo de conversa, que papel é que a música tem na tua vida, agora e no teu crescimento? Diz-me 2 ou 3 bandas que gostes muito. Incapaz. Teria que dizer 20. Podes dizer 20. Mas eu gosto tanto de coisas como
Eu gosto de música contemporânea, moderna. Eu gosto de música popular moderna. Gosto de música clássica. Já este ano não consegui, mas sempre que posso faço a temporada da Gulbenkian e tiro disso um prazer imenso. Olha, agora que nos obrigaram a estar em casa ao fim de semana, as pessoas podem ir de manhã à Gulbenkian, ainda há 15 dias, houve uma manhã maravilhosa de Prokofiev, em que no grande auditório se abriram as janelas e, portanto, até vias as pessoas que estavam no jardim. A música é essencial a pensar e a sentir, a tudo o que é humano, é porventura. Eu gosto de várias formas de arte, mas acho que nenhuma me toca como a música, e a música popular moderna eu associo ao prazer, à liberdade, ao hedonismo, tudo coisas que fazem parte de sermos seres humanos livres numa sociedade moderna em que o prazer e a felicidade têm que ocupar um espaço na nossa vida. Eu vou dizer, este ano foi um ano horrível com a pandemia e eu gosto imenso de futebol, tenho pena de não andar a ir ao futebol, tenho pena de não ter saído mais vezes à noite, mas aquilo que me arrepia mesmo, que me faz mesmo falta, é estar perdido com uma cerveja na mão no meio dos estranhos, ouvir um concerto de música popular moderna. E tanto me faz o sonho que eu tinha, que não concretizei o ano passado, de ver pela primeira vez os Fleetwood Mac, que não queria morrer sem ver os Fleetwood Mac, que são uma das bandas centrais da minha vida, como ver uns putos geniais como os Car Seat Head Rest, que são... têm 3 discos e para mim já são um clássico. Porque são absolutamente fantásticos. Ou ver alguém completamente novo no R&B alternativo, como há hoje em dia, tanta coisa boa, tanta música boa, faz-se cada vez mais música popular, moderna, melhor. E a música é uma coisa boa que aconteceu na evolução do modelo de negócio da música. Isto pode ser uma desgraça para os artistas, eles terem que dar muitos concertos, mas para o público é uma maravilha, e eu espero que este ano horrível, 2020, nunca mais se espere. Eu no outro dia estava em casa a ver um concerto dos Pulp na televisão, ao vivo. Agora, muitas vezes à noite ponho-me a ver concertos ao vivo, porque não há nada a fazer. Uma coisa antiga dele. E quase um Reading há uns 6 ou 7 anos. E ainda no tempo em que o Richard Dolly... Eles estão completamente parados, ou não? Tens o Richard Dolly, tens Jarvis. Pronto, eu sei, eu adoro Richard Dolly. Continuas a tempo a fazer coisas boas. A última vez que eu vi os Pulp foi há 4 ou 5 anos. Não foi em Cora. Nós vimos em Barcelona, mas depois vi-os no nosso festival em Cora. Neste momento estão parados. Está bem, não interessa, mas serve-me o que tu quiseres. Estava a ver um concerto dos Pulp e a lembrar-me de outro concerto dos Pulp que vi e quase que me vieram as lágrimas aos olhos, porque poucas coisas se comparam ao prazer primário de tu estares perdido no meio de estranhos com quem partilhas uma coisa que te sabe muito bem. Acho que não há melhor maneira de acabarmos. Mais uma vez, obrigado, Zé Eduardo, por esta entrevista. Eu gostei muito. Eventualmente devemos de conversar noutra altura também. Ou mesmo sem câmaras. Foi um prazer. Obrigado. Pronto.